Boa tarde, mais uma vez. Estamos aqui. E nesta oportunidade, eu vou fazer uma live falando sobre algo bem legal. Eu gosto muito de falar sobre o Espírito Santo. Então, vou falar sobre andar no Espírito. Já fiz lives sobre esse assunto. Eu pediria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas. Nós fizemos há alguns minutos uma live falando sobre a teoria do hiato. Teve uma boa participação, teve 1.400 coraçõezinhos por aí. E eu pediria que vocês fizessem a mesma coisa. Compartilhassem com outras pessoas para que outros possam entender sobre esse assunto. Eu tenho um ministério online resgatando os feridos. É um ministério informal, ok? E tenho alcançado muitas pessoas têm sido abençoadas, têm sido restauradas e eu não posso parar. Então quero falar aqui sobre o andar no Espírito, até baseado no livro de David Robson. Vamos falar alguma coisa aqui sobre esse assunto, que é um assunto maravilhoso. É um livro muito bom. E nestes últimos dias eu tenho muito assim me preocupado com a minha vida espiritual e tenho procurado colocar algumas coisas em dias, porque o dia a dia, a correria, as circunstâncias, as adversidades, muitas vezes nos fazem parar. Mas eu sou pentecostal, né? Eu congrego na Assembleia de Deus e nasci realmente no meu pentecostal, lá em Recife, Pernambuco. Tenho muitas saudades dos trabalhos, dos cultos, do ciclo de orações, das orações que se faziam ali, que se faz ali, né? E eu era adolescente, jovem, cantei no coral da Assembleia de Deus da Cruz Cabugá, na igreja, 5.000 pessoas. E a ênfase é muito forte no meu pentecostal sobre o Espírito Santo. Na verdade, muitas mudanças aconteceram na minha vida, mudanças boas. Tive boas experiências com Deus. O orar em línguas, o falar em línguas, o profetizar, faz parte da minha vida, faz parte do meu ministério. E eu já vivenciei momentos maravilhosos nessa área, ok? E o meu prazer é muito grande, é muito forte, quando eu falo sobre o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo em nós, né? Dentro de nós, dentro de ti, dentro da minha vida, é algo que está no plano de Deus, na eternidade, no passado, um plano muito grande, um plano de Deus, que na sua infinita sabedoria, dentro da visão de todos os tempos, porque Deus ele é eterno, né? Oi, Jair, a paz do Senhor, querido. Compartilhe essa live com várias pessoas, tá? Essa semana eu tive uma live, teve 588 pessoas. Isso depende muito como que diz, do compartilhamento de vocês, né? Então, Deus, na sua elaboração do seu plano divino, muito antes do início dos tempos, ele se deparou com o meu nome, com o teu nome. Na presciência de Deus, no plano de Deus, nós estamos inseridos dentro deste plano. Ele enviou seu Espírito
sobre a terra, lá no livro de Gênesis nós vemos o Espírito Santo fazendo esse papel de recriar, de dar vida à criação. E nós vemos em todo o Velho Testamento, falando sobre o Espírito Santo, o livro de Joel fala sobre o derramamento do Espírito Santo, o livro de Atos nós vemos o derramamento desse Espírito Santo. E Deus ele criou um plano especial para todos nós. Nós somos predestinados para nos tornarmos seus filhos, né? Fomos escolhidos, fomos eleitos no Senhor. E Deus ele procura de uma maneira ou de outra, de todas as formas, ter esse relacionamento com o ser humano, ter esse relacionamento conosco. E através do seu Espírito nós temos esse relacionamento. Jesus, ele se humanizou, ele participou da natureza humana, da vida terrena, cumpriu o seu ministério, ele foi e ele disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, ele falou para os discípulos, eu vou enviar outro Consolador, isto é, então ele era um Consolador também, né? Ele enviou o Espírito Santo que está conosco, e esse Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. E o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e ele faz algo maravilhoso dentro de nós, né? Primeiramente, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E em algum lugar, de alguma maneira, no grande e maravilhoso plano de Deus para a sua criação, o nosso nome, né, apareceu. E Deus, na sua eterna sabedoria, no seu eterno conselho, ele preparou um plano maravilhoso para todos nós. Deus tem um plano para cada criatura. O Espírito Santo ele fez algo maravilhoso. Ele ouviu diligentemente todo e qualquer detalhe de sua vida enquanto o Pai planejava o seu nascimento, o seu ministério, sua prosperidade e todo aspecto da sua redenção e vida pessoal. Isso aqui eu estou tirando do livro que eu citei para vocês. E, na verdade, esse Espírito Santo ele tem esse papel, essa função, esse encargo de verificar o plano de Deus para a nossa vida pessoal. É maravilhoso. O Espírito Santo, ele até nos assiste em nossas fraquezas, né? Quando nós não sabemos orar como convém. Ninguém pode representar este plano melhor do que ele. Ele estava lá, né? Ele ouvia Deus, ele ouvia o Pai planejar nos mínimos detalhes. Interessante que o Salmo 139 fala sobre essa formação maravilhosa, de maneira sobrenatural, de maneira fantástica, de maneira fenomenal nós fomos formados. Cadê os coraçõezinhos aí, gente? Essa terceira pessoa da Trindade, ele está face a face e absolutamente na mesma estatura espiritual que os outros membros da Trindade, o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Jesus, o Logos, né? Mas além dessa regeneração que nós experimentamos, aceitando a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Glória a Deus, aleluia. Ele mora dentro de você, por isso você tem um valor muito especial. Tem aquele hino, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que o Espírito Santo, ele se move em nós, ele se move dentro de ti, ele está dentro de você.
Então, para que ele pudesse nos transformar de acordo com a imagem do seu Filho, e a fim de realizar este objetivo, o Espírito Santo ele trouxe consigo a própria linguagem de oração, uma linguagem de oração fenomenal, uma linguagem de oração maravilhosa, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E agora nós temos essa experiência, nós andamos no Espírito, vivemos no Espírito, de uma forma toda especial, de uma forma fenomenal. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Ele é o nosso intercessor, o nosso paráclito, o nosso consolador. E por isso que a palavra do Senhor nos dá uma ordem, andar no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, nós vivemos experiências espirituais extraordinárias. Vivemos experiências lindas. Eu quero que você viva essa experiência. Esse Espírito Santo, ele traz consigo a sua própria linguagem de oração. Muitas vezes nós não sabemos orar como convém. E eu estou cheio do Espírito Santo e eu preciso transbordar cada vez mais e levar para outras pessoas esse plano, o plano da salvação. E a morada do Espírito Santo em nós, ele mora em nossos corações, ele está dentro de nós. E quanto mais nós nos envolvemos, aleluia, quanto mais nós nos entregamos a esse plano de Deus, mas o Espírito Santo, ele nos traz essa submissão dessa lei natural e nós vamos nos submetendo à presença do Senhor. E Deus, ele faz coisas extraordinárias através do seu Espírito em nós. Quando nós passamos qualquer tempo orando, ou de repente estamos aí em uma batalha, em uma luta muito forte, às vezes só lágrimas, às vezes não sabemos orar como convém, o Espírito Santo começa a agir com gemidos inexprimíveis. Glorioso Espírito Santo. Amém, queridos? Ele age com gemidos, clamando os segredos divinos ou as leis naturais. O Espírito Santo, então, ele emprega aquelas leis naturais, alinhando aí com o propósito eterno de Deus, com o propósito salvífico do Senhor para nós. E nós oramos em línguas, né? Sentindo a presença do Senhor, sentindo o céu descer sobre nós de uma forma maravilhosa. É algo sobrenatural, aquele Espírito Santo que sonda os nossos corações, que sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Que o Espírito Santo ele possa estar invadindo a tua casa, invadindo o teu ser nesse momento. E o que significa, então, queridos, aquele que sonda os corações? Significa que o Espírito Santo, ele sonda o meu coração, o teu coração, com a intenção de remover tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Por quê? Ele é o agente santificador. E Deus, ele está edificando em nós uma grande obra. Então o Espírito Santo coloca em nosso coração o plano que ele ouviu de Deus para conosco. Para que esse plano ele seja executado, para que esse plano ele seja elaborado. E ele ora o plano perfeito de Deus para que você não somente conheça que você é chamado para uma grande obra. Você é chamado para fazer algo extraordinário. Você compreende isso? Então valorize esse andar no Espírito, valorize esse Espírito Santo dentro de você. Deus negocia seus planos naturais e ideias por meio de troca sobrenatural, algo que é dele. E as línguas estranhas, por exemplo, elas servem para a nossa edificação pessoal. Você não pode ter dúvida quanto a isso. E ele nos ajuda a achar o caminho do nosso chamado. Muitas vezes não sabemos como
como vamos começar, aonde vamos começar, o que fazer. Ele vai nos orientando, aí nós vamos nos preparando, vamos estudando, procuramos uma escola, um seminário teológico e vamos aprendendo coisas grandiosas, porque o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo. É claro que você pode descobrir na palavra tudo o que você precisa saber sobre esse relacionamento, mas o Espírito Santo ele vai te conduzindo sobre a salvação, sobre os dons espirituais, sobre a fé, sobre a cura, sobre a prosperidade, sobre a justificação. Nossa, são várias funções de ministério que pode acontecer em nossa vida, que pode acontecer em nosso chamado. E não existe alguém melhor do que o Espírito Santo para falar conosco, para nos conduzir. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, está escrito que quando nós falamos em uma língua desconhecida, nosso espírito humano está fazendo a oração. E nosso entendimento está infrutífero, não está compreendendo nada. Dessa forma, em essência, o Espírito Santo ele cria uma linguagem sobrenatural no íntimo, no nosso homem interior. E há uma transferência de linguagem, de autoridade que acontece na pessoa do Espírito Santo para que o nosso homem interior ele possa ser fortalecido. E para que nós possamos andar no Espírito. Eu estou falando sobre esse andar no Espírito. E essa transferência gera em nós uma intimidade muito grande. Se a transferência nunca acontecesse, seria o Espírito Santo orando. Não nós, mas a transferência é literalmente o nosso espírito humano orando enquanto o Espírito Santo ele cria a oração. Ele nos conduz, ele nos ensina. E não existe outra forma melhor de nós realmente buscarmos essa presença do Espírito Santo. E eu vou declarando, por exemplo, se eu preciso de uma cura, que a cura é minha, que a cura me pertence, que o Senhor levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, e eu vou alicerçando isso dentro de mim, alimentando isso dentro de mim. E o Espírito Santo, ele também nos dá essa sabedoria, né? Satanás, ele tem muitas estratégias para que ele venha nos destruir, mas o Espírito Santo, ele vai nos guiando, ele vai nos mostrando, olha, Nelson, o caminho é por aqui, você não deve fazer dessa forma, você não deve agir dessa forma. Portanto, meus queridos, que nós possamos realmente andar no Espírito e que nós possamos reconhecer o papel do Espírito Santo dentro de nós e que nós possamos nos entregar de corpo, alma e espírito ao glorioso Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela minha vida, eu louvo a Deus por tua vida, que você está aí me ouvindo, aprendendo a palavra de Deus. Você pode até comentar, mas eu quero te falar uma coisa, nós precisamos de ter o nosso momento de oração, de ter o nosso lugar de oração, de ter o nosso quarto de oração, o nosso lugar secreto, para que nós possamos ter essa intimidade com o Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. E o que é que eu preciso fazer? Usar o meu tempo para a obra de Deus, usar o meu tempo para o Senhor. Como é que eu posso usar o meu tempo para o Senhor? Estudando a sua palavra, meditando na sua palavra, lendo, estudando, pregando, ensinando, mostrando para outras pessoas o grande e imenso amor de Deus. O Espírito Santo, ele está derramado em nossos corações. Sinta a presença do Espírito Santo nesta tarde, na tua vida de uma forma muito especial. E quando nós oramos, nós entramos no mundo espiritual e nós sentimos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos unge, ele nos capacita para que nós possamos realizar grandes obras. Eu já vivi grandes momentos de orações na minha vida. Eu me lembro de uma vez, eu sou de Recife, eu morava em Recife, eu vim para Coronel Fabriciano, Minas Gerais, e ali eu me joguei em oração. O povo ora muito ali em Minas, faz muita oração no monte, né?
nas casas. Eu me lembro de uma vez de uma reunião de oração que eu fui em uma casa, e quando eu cheguei naquela casa, eu senti um cheiro maravilhoso, de um perfume muito especial. Aí alguém também me perguntou, que perfume que você está usando? Nossa, esse perfume deve ser muito caro e tal. E na realidade, eu não estava nem usando perfume, eu apenas estava usando um desodorante. E ali houve um derramar do Espírito Santo, pessoas começaram a profetizar, começaram a falar em línguas, o cheiro do Senhor, o cheiro de Cristo, o bom cheiro de Cristo. Isto é lindo, isso é maravilhoso. E essa unção sobre nós, que está em nós para que nós possamos realizar uma grande obra para Deus. E os dons espirituais são muitos, a Bíblia fala muito sobre os dons espirituais, e nós precisamos estar envolvidos através dos dons espirituais. E agora eu lembrei aqui sobre Kathryn Kuhlman, né? Kathryn Kuhlman, uma pessoa muito cheia do Espírito Santo, uma pessoa que vivia em oração, que vivia em reunião de oração. E aqui está dizendo no livro que eu estou lendo, naquela época eu ainda trabalhando na serraria, uma semana antes, Rosalie e eu ficamos sabendo que a famosa evangelista Kathryn Kuhlman estava vindo para o nosso estado. Decidimos que era uma grande oportunidade que não podíamos perder. Então, no dia da reunião, dirigimos da nossa casa em Gilchrist, Oregon, a cidade para a qual mudamos depois de morar em Lapince, para Portland, mas nós nem mesmo conseguimos achar 2 lugares. Após um momento de destino, nós acabamos sentando nos últimos degraus, num concreto gelado durante 3 horas e meia. E o culto era mais do que os nossos olhos e ouvidos somente podiam esperar. Eu estava perplexo com o número de milagres e curas incontestáveis que aconteceram diante dos nossos olhos. Então a senhora Kuhlman deu um apelo fervoroso para as pessoas entregarem suas vidas a Jesus, e eu assisti com admiração o grande número de pessoas que respondiam ao chamado do Espírito Santo. Enquanto eu sentava lá embaixo, eu sentava lá em absoluta admiração, de repente escutei alguém chamar meu nome. Eu virei e perguntei para a Rosalie se ela tinha dito alguma coisa. Ela disse que não, com a cabeça. Ela não tinha dito uma palavra. Olhando de novo para o palco, eu continuava a assistir a tudo, aos músicos, a senhora Kuhlman, as pessoas respondendo para o chamado do altar, com uma atenção embravecida. David, escutei aquela voz de novo. Quem estava falando numa hora dessas? Impacientemente, incomodado, olhei feio para o homem sentado para trás de mim. Ele se voltou para mim sem saber o que estava acontecendo. A atenção dele estava no culto e não em mim. Então eu voltei novamente a assistir as muitas pessoas aceitando Jesus. E aqui continua falando sobre a história, né? E eu me lembro também de uma ocasião que eu estava orando pela madrugada, lá em Coronel Fabriciano, e eu ouvi uma voz 3 vezes me chamando muito forte. Aquela voz estremeceu os umbrais da porta, estremeceu as janelas da casa, e eu caí no chão. Ali eu sentia muito a presença do Senhor. Eu sabia que Deus, através do seu Espírito, estava me convocando para algo muito... Nossa, me arrepio todo me lembrando disso. Para algo muito grande. Portanto, gente, andar no Espírito até essa manifestação dos dons espirituais sobre nós. E a Bíblia diz a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejam ignorantes. E eu sei realmente que o Espírito Santo, né? Ele manifesta os dons, a Bíblia diz, na sua igreja. Eu sei isto sobre o Espírito Santo. Ele não inspiraria Paulo a fazer uma declaração como aquela e nos deixar ignorantes. E na declaração seguinte, através do Espírito Santo, Paulo nos dá as informações necessárias, como realmente você
ter os dons do Espírito Santo na tua vida. E esse andar no Espírito significa essa atuação do Espírito Santo em nossos corações. E louvado seja Deus, em 1 Coríntios capítulo 12, 4 ao 6, Paulo diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Nós vemos aí o Espírito Santo agindo na vida da igreja, agindo na vida das pessoas. Aí o que o Paulo está dizendo aí, queridos? Nós sabemos que os dons dos quais ele está falando no versículo 4 são os 9 dons do Espírito listados em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10. Não é? Quando ele fala aqui em 1 Coríntios 12, 4 ao 6, os dons são diversos. Aí nós temos a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o dom da fé, os dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, ou diferentes manifestações sobrenaturais de línguas, interpretações de línguas. Aí quando ele significa, mas o que significa o versículo 5, quando ele diz, e também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo? E para entender o que Paulo está falando nesses versículos, nós vamos para Efésios capítulo 4, versículo 8 e 11, quando ele, Jesus, subiu nas alturas, levou consigo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Isso é o andar no Espírito. É você estar cheio do Espírito Santo, fazendo a vontade do Senhor. E os dons espirituais nos capacitam, e capacita os ministérios na mesma proporção que um gerador, ele fornece energia para os utensílios de uma casa. Cada utensílio ele é designado para desempenhar uma função diferente. Cada dom realmente é uma capacitação do Espírito Santo para que nós possamos fazer a obra de Deus e andar na presença do Senhor. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres e depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, né? Governos e variedades de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 e 28. E as 8 operações mencionadas no versículo 28 estão em ordem divina. E nesta listagem, nós vemos aí, o governo de Deus começa com a função de apóstolo, a primeira operação, seguida pelo profeta e mestre. Os evangelistas e pastores, mencionados em Efésios capítulo 4, versículo 11, estão em 1 Coríntios 12, com os milagres e dons de curar. Vejam que são dons maravilhosos. Esses dons, eles são os primeiros que capacitam e qualificam as funções pastorais e evangelísticas. E nós vemos aí a nível de entrada dos 5 dons de ministério. Do ministério é também o mesmo nível de operação de milagres, dons de cura, porque todas as 5 funções do ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, deveriam estar equipados com estes dois dons do Espírito Santo. Aí nós vemos aí a operação de socorros, né? Nós vemos esse socorro é seguido pelo governo, administração, os quais são habilitações organizacionais, e tanto os dons de socorro quanto os de governo, eles estão realmente com suporte bíblico, aqueles que ministram a palavra do Senhor. Então vejam bem, qual desses dons você está encaixado? Como você está aí andando no Espírito? Como você pode realmente ter essa presença do Senhor andando no Espírito na tua vida? O Senhor está aqui para te orientar, está aqui te orientando, te ensinando, te mostrando para você que você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode falar em línguas na presença do Senhor, pode sentir a presença do Deus Todo-Poderoso, você pode estar envolvido em milagres, não é? Ser batizado com o Espírito Santo,
orar em línguas, buscando a presença do Senhor, ter esse poder natural, esses dons, esses talentos. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele quer te encher nesta tarde. Deus, Ele quer te dar uma experiência. Se você ainda não tem essa experiência, saiba que o Espírito Santo, Ele está te convidando para que você possa ter uma fé viva na palavra do Senhor e andar no Espírito Santo. Quando eu ando no Espírito Santo, eu sou edificado através do Senhor, vivo uma experiência com o Senhor, vivo uma experiência com Deus. Deus, Ele quer, na realidade, que nós possamos andar no Espírito, né? O que significa realmente esse andar no Espírito que eu estou falando? Significa você entregar-se cada vez mais ao Senhor. Andar no Espírito significa viver guiado pelo Espírito Santo, permitindo que esses dons, que essas capacitações influenciem teus pensamentos, as tuas palavras, as tuas ações, produzindo frutos espirituais e vitórias sobre os desejos da carne. A expressão andar no Espírito aparece em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, onde Paulo afirma: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Isso significa uma caminhada contínua, uma caminhada consciente, em contraste com uma vida dominada pelos desejos egoístas, os desejos pecaminosos da natureza humana. E andar no Espírito Santo não é um evento isolado, ele está aí sendo envolvido, né, com todos esses aspectos, com todas essas manifestações dos dons do Espírito Santo. E a palavra diz: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Louvado seja o nome do Senhor. A carne, que é a velha natureza, nosso ego, os nossos impulsos, e agora o Espírito, com essa nova natureza alinhada com a vontade de Deus. Andar no Espírito, querido, é ter consciência da presença de Deus o tempo todo. É viver como se Jesus estivesse literalmente ao seu lado. E Ele realmente está. Não é religiosidade. É você ter consciência própria dessa atuação dos dons espirituais. É permitir que o Espírito Santo ele seja o guia das tuas decisões. Aleluia! E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Romanos 8,14. É negar a carne todos os dias. Andar no Espírito é também dizer não para si mesmo. A carne vai querer vingar, a carne vai querer não perdoar, a carne vai querer aparecer, vai falar o que não edifica, vai olhar o que não é impuro, mas o andar no Espírito, você vive numa dimensão espiritual maravilhosa. Aleluia, aleluia. E as obras da carne versus fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, as obras da carne: prostituição, impureza, inimizade, ciúmes, ira, dissensões. Gálatas capítulo 5, 22 ao 23, fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Veja aí, são obras da carne no plural, mas fruto do Espírito está no singular, porque o fruto é um conjunto. É o resultado de uma vida que está andando no Espírito, com um propósito aí, anunciando a mensagem de salvação, ok? Sinais de quem anda na carne, mesmo frequentando a igreja: falar de paz, mas vive em grandes brigas. Usa o dom para controlar pessoas. Prega, mas não perdoa. Tem um coração cheio de ódio. Se ofende por tudo. Vive julgando e comparando as pessoas. Tem um julgamento tremendo. Não é sobre aparência, é sobre essência, queridos. E sinais de que uma pessoa anda no Espírito. Pega aí a visão. Paciência com quem erra. Gentileza com quem não merece. Pureza mesmo longe dos olhos humanos, paz em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio às tormentas, alegria em todos os momentos, né? E como nós podemos praticar isso na nossa vida cotidiana? Orando, né? Ore antes de reagir.
confessando os nossos pecados, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, cultivando um grande relacionamento e evitando ambientes que alimentam a carne, né? Que você possa, na realidade, ter esse espírito na tua vida, esse andar no espírito na tua vida, de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Eu estou aqui dizendo para você que você precisa andar no Espírito, precisa ter essa presença do Espírito Santo em teus corações. Amém? Então, meus queridos, andar no Espírito Santo é realmente entender que Deus está nos chamando para uma grande obra, entender o quanto Ele está buscando o nosso ser para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Deixa eu ver algo aqui que eu busquei sobre o Atshimani, deixa eu ver aqui. O homem espiritual. Então, deixe que o Espírito Santo ele penetre a tua vida, ele encha o teu coração. E o Atshimani, ele tem um livro chamado... São 3 livros, O Homem Espiritual 1, 2 e 3. E o primeiro volume do Homem Espiritual, de Atshimani, é uma obra que explora profundamente o significado da vida cristã. O autor Atshimani, ele aborda questões como a queda do homem, a salvação em Jesus e o problema carnal, oferecendo uma análise de cada ser humano em 3 esferas, no espírito, na alma e no corpo. E o livro discute a cruz de Cristo como o remédio definitivo para nos libertarmos da concupiscência da carne. Então é um livro muito bom para ser lido, eu indico para vocês, para que vocês possam compreender o que é o andar no Espírito. E ele fala muito isso, sobre esse andar no Espírito, de uma forma maravilhosa, de uma forma espiritual. Você pode até baixar, né? E esse homem espiritual é muito bom para ser lido, porque ele vai nos mostrar como nós devemos estar cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito do Senhor. Então eu te aconselho nesta tarde a você tomar uma posição na tua vida espiritual e deixar o Espírito Santo dominar, deixar o Espírito Santo encher a tua vida, porque o Senhor, ele é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, é especial, e ele te diz para você nesta tarde: eu quero te encher do meu Espírito Santo, eu quero fazer de ti um grande vencedor, eu quero que o meu Espírito ele esteja dentro de você. E ele está, e ele quer agir. Amém? Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é especial. Portanto, eu vou fazer uma oração neste momento, pedindo a Deus para que Ele encha o teu ser, para que Ele encha a tua vida, para que Ele coloque dentro do teu coração o desejo de cada vez mais andar na presença do Senhor, ser cheio do Espírito Santo. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, que o Senhor possa encher este coração, encher esta vida nesta hora, e que o meu amigo aí ele seja gerado pelo Espírito Santo de uma forma toda especial. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu poder possa encher esta vida de uma forma maravilhosa. Somos um corpo, Senhor, que precisamos desse Espírito agindo em nossos corações. Portanto, Pai, em nome de Jesus, eu peço que a tua bênção, que a tua graça possa invadir cada ser, possa invadir cada pessoa neste momento. Louvado seja Deus,
engrandecido seja o Cordeiro de Deus. Portanto, meu querido, Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso e Deus é especial. Fique aí com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Amém?